8 alimentos cancerígenos que você deve deixar de consumir. O câncer é uma das doenças que mais aterroriza a medicina moderna, apesar dos avanços que foram feitos para combatê-la. Pensando nisso, hoje falaremos sobre 8 alimentos cancerígenos que você deve deixar de consumir. As pesquisas puderam determinar que são muitos os fatores que influenciam o seu aparecimento, em certa medida, todas as pessoas têm o risco de desenvolvê-la. O vínculo do câncer com a alimentação é bastante complexo e difícil de estabelecer, sobretudo porque cada pessoa tem hábitos alimentares diferentes. Apesar disso, os especialistas puderam determinar que há uma certa relação entre o consumo de alguns alimentos cancerígenos e o maior risco de desenvolver esta patologia. O mais preocupante é que muitos fazem parte de nossa dieta regular, e os consumidores nem sequer se dão conta de que são prejudiciais. Por isso, entidades como o Instituto Americano de Investigação Oncológica, AICR, na sigla em inglês, criaram informes especiais em que listam esses alimentos cancerígenos, cujo consumo deve ser evitado ou reduzido. Neste artigo compartilharemos os 8 principais, para que você possa identificá-los, e para que comece a tomar medidas mais saudáveis. Alimentos cancerígenos que devemos evitar. 1. Alimentos processados. Todos os alimentos processados estão repletos de substâncias prejudiciais como os corantes, edulcorantes ou conservantes, entre outros, que são comprovadamente danosos para a saúde. Substâncias como as presentes em alimentos defumados e nos embutidos são responsáveis pelo maior risco de câncer de fígado, de estômago e de cólon. 2. Açúcar refinado. O açúcar branco ou refinado é considerado o alimento do câncer, já que influencia o crescimento das células malignas. Os adoçantes, como a frutose, são mais ofensivos, porque aceleram o metabolismo das células cancerosas. É importante levar em conta que este tipo de açúcar está presente numa ampla variedade de alimentos consumidos regularmente. Entre eles cabe destacar bolos, tortas, refrigerantes, biscoitos, doces, energéticos, molhos, massas, enlatados. 3. Carne vermelha. O consumo excessivo de carne vermelha e embutidos está relacionado ao aumento de 22% do risco de câncer de mama. De acordo com o Instituto Americano de Investigação Oncológica, os viciados em carne têm até 36% mais risco de sofrer de câncer do cólon. 4. Farinhas refinadas. As farinhas refinadas são um dos alimentos de alto índice glicêmico e estão ligadas ao crescimento e difusão das células cancerígenas no corpo. Durante o processo de refino, perdem uma parte importante de suas propriedades, e a elas são adicionadas substâncias químicas, que são agressivas para o organismo. 5. Frituras. As frituras contêm níveis altos de uma substância cancerígena conhecida como acrilamida, formada quando o alimento é submetido a altas temperaturas. Este composto pode ser encontrado em qualquer alimento cuja preparação tenha superado os 120 graus Celsius. Métodos como fritar, dourar e assar podem produzir maior quantidade de acrilamida do que quando cozinhamos os alimentos no vapor ou no micro-ondas. Outra razão pela qual são considerados cancerígenos é por seu alto teor de gorduras trans, que se formam quando a comida se hidrogeniza. Essas gorduras não estão apenas relacionadas ao câncer, mas também às doenças cardiovasculares e à diabetes tipo 2. 6. Alimentos geneticamente modificados.
Infelizmente, os alimentos geneticamente modificados invadiram o mercado e estão presentes numa grande quantidade dos produtos de nosso carrinho de compras. Eles e os produtos químicos empregados durante seu cultivo têm uma forte relação com o aumento do risco de tumores no organismo. Os mais populares são os derivados do milho, da soja e da canola convencional. 7. Pipocas de micro-ondas. As pipocas de milho caseiras são saudáveis e contam com muitos benefícios para a saúde. No entanto, não devem ser confundidas com as que se vendem em saquinhos para preparar no micro-ondas, já que, apesar de serem mais saborosas, estão repletas de substâncias químicas relacionadas ao câncer. Os químicos liberados pelo calor poderiam provocar vários tipos de tumores e infertilidade. Além disso, uma substância chamada de acetilo pode ter muito a ver com as doenças pulmonares graves. Tudo isso se soma ao fato de que contém ingredientes geneticamente modificados. 8. Alimentos carbonizados. Os alimentos que se queimam um pouco ao serem assados geram moléculas prejudiciais que poderiam estimular o crescimento das células malignas. O melhor é prepará-las em fogo médio, para evitar que se queimem. Apesar de serem necessários mais estudos para vincular os hábitos alimentares ao câncer, devemos começar a considerar essas primeiras descobertas científicas. Procure basear sua dieta em alimentos orgânicos e de alta qualidade nutricional.